Fala, meus elétrons, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho de um outro tipo de concentração, chamado concentração parte por milhão. Seguinte, o que se considera parte por milhão? É a relação entre a massa de soluto e 1 milhão de partes de massa de solução. Como assim, Eric? Não entendi. Seguinte, ativar nossa caneta aqui. A ideia é que eu tenha uma parte por 1 milhão de partes de outro elemento. Então, no caso, eu tenho uma parte de massa de soluto por 1 milhão de partes de massa de solução. Como assim, Eric? Seguinte, quando eu tenho, por exemplo, miligrama por quilograma, eu sei que o miligrama é a milésima parte do grama. E o grama é a milésima parte do quilograma. Logo, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma parte por 10 a sexta. Então, se por acaso eu pensar aqui, se por acaso eu pensar miligrama como uma unidade, como referência, esse quilograma, 1 miligrama, 1 quilograma é a mesma coisa que 10 a sexta miligramas. Ou seja, eu estou trabalhando com uma parte por 1 milhão de partes. Então é sempre 1 sobre 1 milhão. Eric, quais são as unidades mais comuns que a gente trabalha? As unidades mais comuns são miligrama por quilograma ou grama por tonelada. Beleza, Eric. Então, concentração em ppm é uma parte por 1 milhão de partes. Tranquilo. E como é que a gente resolve um exercício com isso? Seguinte, vou colocar 2 exercícios para vocês. Primeiro exercício. Sabe-se que uma pasta de dente convencional apresenta 90 gramas de massa e apresenta uma concentração média de flúor em torno de 130 ppm. Determine a massa de flúor presente nessa pasta. Então, vamos começar a colocar nossas informações aqui. Primeiro, eu tenho uma pasta que tem quantos gramas? 90 gramas. Beleza. Aí ele falou para mim que a minha concentração é o quê? Eu tenho uma concentração em ppm de quanto? 130 ppm. Beleza. Então, o que ele está querendo? Ele quer saber o quê? A massa de flúor. Tranquilo? Uma boa? Olha só, a gente está trabalhando em grama, não é? Então, vamos pensar o seguinte. Dividir aqui mais. A minha concentração em ppm, eu tenho aqui 130 ppm. Show! O que significa isso? Eu tenho 130 miligramas a cada 1 quilograma. Uma boa? Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3 simples. Olha só. Primeira coisa, transforma esse cara na unidade que eu quero. A gente quer trabalhar com grama, não é? Transforma quilograma para grama. Então, isso aqui quer dizer o quê? Eu tenho 130 miligramas para 1 quilograma, que é a mesma coisa que o quê? 130 miligramas para 1000 gramas. Beleza. E qual é a informação que ele está querendo? Ah, Eric, a minha pasta de dente tem quanto? 90 gramas. Então, quanto de massa eu vou produzir, quanto de massa eu vou ter nessa pasta de dente? Só fazer essa regrinha de 3 aqui, Vou reescrever aqui em cima para a gente. 130 miligramas está para 1000 gramas, assim como a massa de flúor está para 90 gramas de pasta de dente. E agora, Eric, corta aqui, grama com grama. Multiplica cruzado. O que eu tenho?
130 vezes 90 miligramas, igual a quanto? 1000 m. Beleza, Eric. Vamos fazer essa multiplicação? Calma. Estou multiplicando aqui, passo para o outro lado, dividindo. Então, m igual a quanto? 130 vezes 90 miligramas, dividido por quanto? 1000. Posso cortar 0 com 0? 1, 2. 1, 2. Agora fica bem mais fácil, né? Vamos fazer a continha aqui, ó. 13 vezes 9 dá quanto? 3 vezes 9, 27, sobe 2. 9 vezes 1, 9, com mais 2, 11. Ou seja, minha massa é de quanto? 117 sobre 10 miligramas. Estou dividindo por 10, anda com uma casinha para a esquerda. Então, quanto de massa de flúor eu tenho? A minha massa vai ser o quê? 11,7 miligramas. Tranquilo, né? Deu para entender a ideia? Foi? Segundo exercício. A padronização internacional estabelece que a água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Essa quantidade máxima permitida em mercúrio, expressa em ppm, é igual a... Então vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, vamos colocar as informações que ele me deu. Qual é o valor máximo? Qual é o valor máximo que eu posso ter? 5 vezes 10 a menos 4, o quê? Miligramas de mercúrio por o quê? 1 grama de água. Beleza. Ele quer em ppm, não quer? Olha só como é que é tranquilo. Cara, para achar em ppm, lembra, em ppm, o que eu preciso ter? Miligramas por quilograma. Então, como é que eu transformo esse cara aqui? Olha, eu já tenho miligrama aqui. Tenho miligrama aqui. Não preciso mexer. Mas embaixo eu tenho grama. E aqui eu tenho quilograma. Como é que eu converto grama para quilograma? Então, aqui, ó. Para eu fazer a multiplicação de grama para quilograma, eu faço o quê? Divido por 1000. E aqui, multiplico por 1000. Eu não quero achar aqui embaixo em grama, sim? Então eu sei o quê? Outra coisa que eu sei, que 1000 gramas é a mesma coisa que 1 quilograma. Então, se aqui embaixo eu multiplicar por 1000, eu vou ter o quê? Quilograma. De novo. Aqui, ó, grama, quilograma. Para eu transformar grama em quilograma, eu posso multiplicar esse cara por 1000. Por quê? Porque aí, ó, 1000 gramas vão ser a mesma coisa que 1 quilograma. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Agora, ó, a minha concentração em ppm vai ser o quê? 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Cara, eu quero fazer o quê? Eu quero achar aqui embaixo em quilograma, não é? Só que para não mudar a minha fração, para não mudar a relação, eu vou precisar multiplicar em cima e embaixo por 1000. Porque quando eu fizer isso, eu mantenho essa relação. Então, agora vai ficar o quê? A minha concentração em ppm vai ficar o quê? Ó? Transforma isso aqui em expoente, em exponencial. Então, fica o quê? 5 vezes 10 a menos 4 vezes 10 ao cubo. O quê? Miligramas de mercúrio. Dividido pelo quê? 1000 gramas de quem? De água. Só que 1000 gramas é a mesma coisa que 1 quilograma, que é justamente o que eu queria.
Então, qual vai ser a minha concentração em ppm? Olha só, produto de expoente de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. 5 vezes 10 a menos 1. Dividido pelo quê? Ó, miligrama de Hg por 1 quilograma de água. Olha, isso aqui, ó, miligrama por quilograma, já é o meu ppm. Então, eu já achei a minha resposta. Ó. Quanto vale? 5 vezes 10 a menos 1. Tem essa resposta? Não tem essa resposta. Então, eu vou transformar isso aqui num decimal. Anda com uma casa para a esquerda. Então, vai ficar quanto? A minha concentração em ppm é igual a quanto? 0,5. Prontinho. Resposta letra D. Beleza? Foi? Então é isso, galera. A gente conversou hoje sobre a ideia de concentração em ppm. Essa grandeza é muito utilizada quando a gente trabalha, por exemplo, com contaminantes. Quando eu quero falar de contaminante em gases, ou contaminantes em líquidos, em rios. Ou então, quando eu quero saber uma concentração muito, muito pequena em relação ao todo. Tranquilo? Então, muito obrigado. Até a próxima. Beijos no elétron.